Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi há muitos anos com relação à mensagem pregada e uma interpretação alegórica do texto bíblico. Quem tem me acompanhado sabe que por muitos anos eu fiz essa leitura alegórica da Bíblia e que hoje eu rejeito a leitura alegórica por ser esta uma leitura que traz uma série de dificuldades, mas não a desprezo por completo, podendo ser utilizada com determinado cuidado em alguns textos, né? Principalmente nos textos relacionados ao Antigo Testamento, com muita cautela. Mas a preferência hoje é exatamente focar mais numa leitura, uma interpretação mais contextualizada do texto bíblico e fazendo assim essa aplicação dentro da nossa realidade. Mas eu quero aqui trazer uma experiência que eu vivi e até assim espero que vocês possam comentar sobre o que acharam sobre essa experiência. Veja bem, a experiência ela está relacionada no livro de Josué, capítulo 10, quando ali Josué está tomando posse da terra prometida e ele então tem que enfrentar os inimigos que estavam naquela terra para tomar posse da terra. O versículo 16 do capítulo 10 fala do momento em que Josué ele prende 5 reis numa cova e o povo continua a perseguindo os inimigos. E depois, então, esse Josué dá ordem para que esses 5 reis que ficaram presos na cova fossem tirados e fossem executados esses reis. Nós podemos ver a partir do versículo 16 até o versículo de número 24, está o relato desse episódio. Então, qual que é a experiência? Em determinado momento eu estava lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, e eu fui tocado pelo Espírito Santo a procurar os significados daqueles lugares, daquelas localizações onde aqueles reis governavam, porque através dos significados Deus iria me trazer à luz alguma mensagem que poderia trazer edificação para a igreja. Bom, e foi exatamente assim que eu fiz. Então, baseado no episódio que está registrado no versículo de número 17, quando diz assim: E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. E disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vão, não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri-os que ficaram atrás. Não os deixais entrar nas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos deu na vossa mão. O que eu trouxe aqui nessa passagem, e eu creio que foi uma ação do Espírito na minha vida para compreender essa mensagem. Na jornada cristã, existem coisas na nossa vida que devem ser eliminadas, porque se nós não eliminarmos essas coisas ou esses pecados que existem na nossa vida, nós não vamos viver a vida abundante que Deus promete para a vida do cristão. Sendo assim, deve haver no nosso coração lugar apenas para um rei. E quem é esse rei? O Senhor. O Senhor é o nosso rei. Somente ele deve habitar o nosso coração e governar toda a nossa vida para que possamos ter uma vida abundante. Existem pecados que são
apenas dominados por momentos, mas não foram resolvidos. A vida abundante só pode ser vivida com a derrota dos nossos inimigos. E a palavra que nós lemos aqui diz que o Senhor já entregou os inimigos na nossa mão. O que quer dizer isso? Que o Senhor já conquistou a nossa vitória no Calvário. Compete a nós agora tomarmos posse da bênção que nos foi conquistada pelos méritos de Cristo. Nada pode ficar sem ser resolvido. E aqui nós chegamos numa parte, no versículo de número 22, quando diz assim: depois disse Josué, abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova. E aqui, a partir desse versículo, vai falando o nome das localidades aonde esses eram reis. E aqui entra uma aplicação alegórica que eu achei muito interessante, que é o seguinte: o primeiro aqui, a ideia de abrir a cova, é a decisão que o cristão precisa ter de consciência de que todo o seu coração tem que estar aberto para o mover do Espírito, para que o mesmo possa trabalhar em nós, de maneira tal a nós reconhecermos aqueles pecados ocultos na nossa vida e assim confessar esses pecados e resolver essas questões pendentes, muitas das vezes, em nossa vida cristã. O primeiro rei que é apontado aqui, que sai para fora, é o rei de Jerusalém. E aqui eu busquei o significado da palavra Jerusalém, que quer dizer paz. Então, eliminar esse pecado na nossa vida significa que existe reis em nós, ou existem inimigos que trabalham contra a paz que Cristo conquistou para nós. E muitas das vezes o cristão, por ocultar pecados na sua vida, ele não desfruta da verdadeira paz que Cristo veio conquistar por nós. Nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Cristo veio e nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício. Todo o intuito do sacrifício de Cristo é restabelecer essa comunhão e trazer paz ao coração do pecador. O segundo rei que aparece é o rei de Hebrom. Hebrom significa comunhão. Também precisamos cuidar para que pecados na nossa vida não nos impeça de viver a comunhão de Deus, aquilo que Deus propõe para nós. Muitas das vezes, por ocultar pecados, nós não desfrutamos da comunhão plena com o Senhor. Temos a dificuldade de lidar com essas questões e de ouvir o Senhor falar ao nosso coração por deficiência na comunhão, pelo pecado não confessado. O terceiro rei que aparece é o rei de Jarmute. Jarmute significa altura, e a aplicação aqui que eu fiz naquela época é que todo cristão deve procurar crescer. Altura, elevação, não no sentido pejorativo negativo, mas no sentido de que a vida abundante oferece para o cristão uma vida de crescimento espiritual. Mas pecados ocultos nos impedem de vivermos e de crescermos em maturidade espiritual. O outro rei aqui que apresenta é o rei de Laques. Laques quer dizer resistente. Assim, há pecados na nossa vida, oculto na nossa vida, que se não confessado e abandonado,
nós jamais vamos conseguir sermos cristãos existentes. Seremos sempre aqueles cristãos fragilizados que sempre estão vivendo em constante vulnerabilidade e derrotas na sua vida, na sua caminhada. São chamados cristãos cheio de altos e baixos, né? Sempre marcado por derrotas em sua caminhada, por não ser resistente, por não ter a condição de resistir aos ataques, às opressões que vêm contra a nossa vida. O outro rei que aparece é o rei de Eglon. Um dos significados de Eglon é vitela. Vitela está relacionado a aqui a aplicação que eu fiz aquele que é novo, ao novo nascimento, ou seja, a nova vida que em Cristo nós possuímos. Muitas das vezes nós não conseguimos viver e demonstrar essa novidade de vida que nós precisamos viver e testemunhar dela por causa exatamente de pecados ocultos. Bom, ao final, depois de ter tirado esses reis para fora da cova, a ordem que Josué deu foi o seguinte: depois disso, Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros. Ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E aqui, essa decisão de Josué de pendurá-los no madeiro e de colocar aqui, a ordem era que colocasse no versículo de número 24, chegai-vos e ponde os vossos pés sobre o pescoço desses reis. Aí nós lembramos da autoridade que Cristo nos deu de pisar serpentes e escorpiões. Nos deu poder para pisar o inimigo das nossas almas na autoridade do nome de Jesus. E muitas das vezes nós não vivemos a vida abundante por não tomarmos posse dessa autoridade que nos foi concedida pelos méritos de Cristo. No nome de Cristo, nós temos autoridade para enfrentar os inimigos. Eles foram pendurados, e aqui fala da exposição pública, que deve ser o testemunho que nós precisamos dar na nossa vida cristã. E aqui eu cito a fala de Paulo a Romanos, no capítulo de número 6, porque Romanos, capítulo de número 6, fala exatamente do novo nascimento, da nova vida em Cristo Jesus. E aqui o versículo 6 diz assim: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Assim, nós precisamos ter a nossa consciência do que aquilo que Cristo fez por nós e como que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Vencemos os nossos inimigos. Bom, passado alguns anos depois, eu me deparei com um livro do pastor Delcio Meirelles. O irmão Delcio escreveu esse livro aqui. Esse é um livro interessante. O irmão Delcio usa muita interpretação alegórica da Bíblia. O título do livro é Josué e a vida depois da vírgula. Me chamou a atenção o título, eu comprei esse livro pelo título que me chamou a atenção. E quando eu fui ler esse livro, chegando na página 122, o que eu encontrei? Os reis subjugados, a vida abundante, mais que vencedora. Olha o título do que eu encontrei no livro do pastor Delcio Meirelles. E eu quero ler aqui algumas coisas que ele escreveu interessante. Na página 123, quem são esses reis? Abre aspas. A batalha contra esses reis não nos fala das formas mais grosseiras de pecado,
pois essas já foram tratadas pela cruz logo no princípio. Depois de atravessar o Rio Jordão, nós entramos na terra de Canaã, terra que emana leite e mel. Essa terra nos fala da vida abundante que Cristo veio nos trazer, a vida de santidade, obediência e descanso. Esses reis nos mostram também a luta do inimigo para nos impedir de entrar na posse de todas as bênçãos espirituais com as quais fomos abençoados em Cristo nos lugares celestiais. Efésios 1, versículo 3, fecha aspas. Nota que pastor Delcio fez uma abordagem bem semelhante a que eu fui levado pelo Espírito Santo a fazer na leitura alegórica. Da mesma forma, ele também fez essa abordagem. Ele escreve muito mais coisa do que eu disse. Em algumas questões nós vamos divergir um pouco um do outro por questões dos significados. E ele vai tratar exatamente dos significados das cidades e do significado dos reis. E ele vai buscar, então, através dos significados, trazer uma mensagem para a aplicação da nossa vida. Bom, ele vai aqui fazer menção da cidade de Jerusalém. Então, na página 127, ele escreve o seguinte, abre aspas, sabemos que Adoni-Zedeque é o rei de Jerusalém. Jerusalém quer dizer cidade de paz. Ele vai procurar, por todos os meios, impedir-nos de conquistar essa cidade. Enquanto ele mantiver nossos olhos voltados para nós e para a nossa justiça, não desfrutaremos da cidade de paz. Não poderemos compreender o que é ter paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Viveremos constantemente debaixo de nossas próprias acusações, porque não conhecemos o Senhor, justiça nossa. Quando tomamos o Senhor Jesus como nossa justiça, podemos descansar, pois quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E quem os justifica? Romanos 8, versículo 33. Fecha aspas aqui para a fala do pastor Delcio. Depois ele vai trabalhar o rei de Hebrom. O que ele vai trazer aqui com relação ao rei de Hebrom? Abre aspas. Esse rei vai procurar nos impedir de conquistar Hebrom. Seu significado é comunhão. Veja bem que ele trabalha tanto em Jerusalém como o significado da paz e Hebrom como o significado da comunhão, da mesma forma que eu trabalhei. Na página 128, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, não precisamos passar um longo período depois de pecar, martirizando-nos, condenando-nos e até mesmo ruminando o pecado que cometemos. Nossa comida é a palavra de Deus e não as nossas falhas. Toda vez que o Espírito Santo convencer-nos de pecado, devemos ir ao Senhor e confessar com toda sinceridade o erro que praticamos. Em seguida, devemos crer que o sangue de Jesus nos purificou do pecado cometido. Aí, nossa comunhão com o Senhor não precisa ser interrompida. Fecha aspas. Olha que aplicação, né, muito assim, interessante que ele faz seguindo a mesma abordagem que eu havia feito. Com relação ao rei de Jarmute, aqui ele faz uma aplicação diferente, porque embora ele fala do significado que significa elevação, ele leva para o sentido negativo e leva aqui para aquela ideia do orgulho que muitas vezes o cristão acaba tendo dentro do seu coração e que precisa ser vencido. Com relação à cidade de Laques, ele vai falar aqui
que lax, ele vai dar um outro significado para lax, enquanto no significado que eu encontrei era vitela, portanto estava relacionado no meu linguagem, na minha interpretação ao novo nascimento. Aqui ele encontra o significado de andar, andar com o homem, andar como homem, né? E aí ele vai falar que nós devemos andar como o Senhor andou, né? Devemos andar como o Senhor andou. E com relação ao rei de Eglon, ele também dá um outro significado para Eglon, que significa círculo, né? Círculo. E aí, então, portanto, a interpretação dele vai divergir também exatamente por causa da divergência encontrada nos significados. E, por fim, aqui, na página 138, ele vai falar o seguinte: os reis na caverna. Existem cavernas em nossas vidas. Abre aspas, né? Esqueci aqui, abre aspas. Existem cavernas em nossas vidas onde eles procurarão se esconder, como se não mais existissem. A introspecção de nada vale. Olhar para dentro de nós, visando descobrir tais cavernas onde esses reis possam estar escondidos, é de nenhum proveito. Nossa atitude deve ser esta: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. O coração é corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Jeremias 17, 9, 10. Ao Espírito Santo, quem deve descobrir as cavernas onde os reis podem estar escondidos é ele. Uma vez descobertos e a nós revelados, devemos fazer o mesmo que Josué fez. Depois disse Josué: abri a porta da caverna, trazei-me aqueles 5 reis para fora. Chegai, ponde os vossos pés sobre o pescoço desses reis. Depois disso, os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros. Pendurar no madeiro significa expor publicamente, manifestar, exibir. Isso é, quando a luz do Senhor brilhar sobre nós, veremos a luz. Declaro tua vitória cabal sobre o velho homem por meio da obra de Cristo. Aqui, fecha aspas. Ele finaliza aqui com uma atitude, ou uma expressão, uma forma de oração que deve ser feita. Eu quero aqui recitar para vocês, que diz o seguinte, abre aspas: precisamos chegar diante do Senhor com sinceridade de coração e dizer: Senhor, tu me revelaste a presença desse rei numa das cavernas da minha vida. Ele estava oculto, mas pela tua luz foi descoberto. Eu coloco diante de ti, para que o Senhor possa tratar com ele por meio do teu Santo Espírito e da espada de 2 gumes. Ofereço-me a ti, para que tu possas tratar com esta manifestação da minha carne, ao mesmo tempo que declaro tua vitória cabal sobre o velho homem por meio da obra no Calvário. Aleluia, fecha aspas. Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa foi a mensagem extraída utilizando um método alegórico. Portanto, embora eu tenho receio e rejeito o método alegórico, mas em algumas circunstâncias é possível se fazer essa leitura sem ferir a doutrina bíblica e exaltar o nome de Cristo, que é o propósito de toda a mensagem cristã, né? Deve ser exaltar o nome de Cristo. Eu queria trazer essa experiência para vocês e dizer o seguinte, olha que coisa interessante. Eu não sei aqui quando foi escrito esse livro, quando foi que pastor Delcio escreveu esse livro, porque aqui não traz a data da publicação do livro, não tem a data aqui da publicação do livro.
mas tem a data de quando eu comprei esse livro. Em janeiro de 2013 eu adquiri esse livro. Eu já havia pregado essa mensagem anos antes, e alguém poderia falar assim, olha, se alguém olhasse a mensagem que eu preguei e depois tivesse contato com esse livro, qual seria a conclusão das pessoas? Alguém plagiou um do outro. Ou o pastor Delcio plagiou do pastor Wander, ou o pastor Wander plagiou do pastor Delcio. Não seria essa a conclusão óbvia que as pessoas, de forma racional, chegaria? Mas eu posso garantir para vocês, não foi plágio, não. Foi uma iluminação do Espírito, que o Espírito que iluminou o pastor Delcio para escrever esse livro. O Espírito Santo que me iluminou para pregar aquela mensagem que foi pregada daquela forma. Portanto, nós precisamos entender que, embora os métodos de interpretação bíblicas nos ajudam a interpretá-la, não devemos desprezar em nenhum momento a dependência do Espírito Santo na iluminação da compreensão e da mensagem a ser pregada. Que Deus nos abençoe. Deixe seu comentário. O que você achou dessa experiência? A paz do Senhor.